Olá, meu nome é Gabriela Leguini Voiaschi. Eu vou apresentar o projeto de Desenvolvimento e Operação de Reatores de Eletrocoagulação Integrados em Fluxo Contínuo para Tratamento de Águas Residuais. Faço parte do programa PBT CNPq UniOeste. Meu orientador é o professor Fernando Rodolfo Espinosa Quinones e a coautora desse trabalho é a Isabela Cristina Daoglio. Iniciando então pela introdução, observa-se atualmente a necessidade de tratamento adequado de efluentes, principalmente em indústrias em que demanda-se de um volume muito grande de água, uma vez que esses efluentes não são tratados devidamente e retornam para o ecossistema, causando prejuízos e danos grandes. Em métodos tradicionais de tratamento, tem-se, por exemplo, a coagulação, a floculação e a decantação. Contudo, para ambos esses processos, tem-se a necessidade de inserção de um coagulante no caso, o que vai fazer com que se tenha mais custos e, ao mesmo tempo, que gerem-se mais resíduos. Dessa forma, a eletrocoagulação surge como uma alternativa eficiente, uma vez que, a partir da diferença de potencial elétrico, vai fazer com que coagule as partículas e as degradem sem a necessidade de aditivos. Contudo, um problema da eletrocoagulação é que ela pode gerar a formação de subprodutos durante o processo, que consiste em apenas modificar a molécula, podendo aumentar sua complexidade e toxicidade do efluente, ao invés de tratá-lo de fato. Desse modo, então, tem-se a necessidade de monitorar totalmente o processo de forma cinética para observar se houve de fato essa limpeza do efluente ou apenas modificação dele. Então, os objetivos deste projeto consistem na construção e operação de um reator de eletrocoagulação em fluxo contínuo, testando e avaliando sua eficiência na remoção do corante azul reativo BF5G que foi utilizado, e bem como verificar a formação de subprodutos e avaliar as necessidades de processos complementares. Bom, agora falando sobre os materiais e métodos, então, as dimensões do reator eram de 261 mm de comprimento, 33 mm de largura e 375 mm de altura. Os eletrodos utilizados foram os eletrodos de alumínio e o efluente a ser tratado, então, foi o corante azul reativo BF5G, que consiste em um corante utilizado no tingimento de fibras celulósicas, no tingimento de peças jeans. Quando o eletrólito é utilizado para ajustar a condutividade do meio, pois caso não tenha uma condutividade adequada, não vai haver um meio para que haja então essa diferença de potencial, foi o cloreto de cálcio. E o projeto do reator em si, o desenho, foi realizado no AutoCAD 2022. Ainda nos materiais e métodos, então, realizou-se uma solução de 100 ppm do corante azul reativo PF5G no caso, e a condutividade inicial foi ajustada para 3.000 microsiemens e 5.000 microsiemens. Ambas foram testadas e essa condutividade foi ajustada a partir do auxílio do cloreto de cálcio. O efluente, então, foi introduzido no reator a uma vazão constante de 240 ml por minuto, com o auxílio de uma bomba peristáltica, a qual foi a mesma que permitiu a recirculação do sistema, formando um sistema contínuo. Além disso, o volume do reator era um pouco acima de 1.300 centímetros cúbicos, contudo, o volume a ser tratado, devido à área útil até das placas, foi de 1.250 centímetros cúbicos. E para que houvesse, então, essa diferença de potencial gerada a partir da fonte, utilizou-se os conectores do tipo jacaré, que foram acoplados aos eletrodos de alumínio para a passagem de corrente elétrica. No caso, essa corrente elétrica foi fixada na fonte em 3 amperes e o que havia a variação, então, era da tensão. Os quais, esses dados da tensão foram coletados de 3 em 3 segundos e foram analisados a partir do Excel. Além disso, as amostras foram retiradas a cada 5 minutos e analisou-se então pH, temperatura, condutividade elétrica, o carbono orgânico total e a espectroscopia da amostra para que houvesse então a visualização de se o tratamento estava sendo eficiente ou não. Referente à parte de resultados e discussões, então, o projeto foi iniciado basicamente devido ao último projeto realizado, que consistia no projeto e operação de reatores de eletrocoagulação batelada e em fluxo contínuo para tratamento de águas residuais, o qual fez então um reator. Contudo, esse reator apresentava algumas dificuldades, alguns problemas que precisavam ser melhorados para dar então uma maior eficiência ao processo. Um desses problemas era a questão do volume morto, pois não havia uma circulação eficiente, uma circulação correta desse efluente, e bastante volume morto acabava deixando de ser tratado. E outro problema também bastante evidente era a questão dos vazamentos. Então, para isso, nesse reator, optou-se então apenas por uma célula, no caso, que consistia em um par de placas de eletrodos,
fazendo com que não haja caminhos preferenciais, bem como a inserção dos cordões ou ring, que fazem com que haja uma melhor vedação das placas, evitando que o ar efluente vaze e acabe influenciando na perca de volume desse efluente, então, né? Basicamente, o processo, então, consistiu na presença da bomba peristáltica, do reator de eletrocoagulação e da fonte, que no caso está disposto aqui à direita. Então, ele foi entrando no reator a partir da bomba, e da bomba, com o auxílio da própria bomba, ele foi recirculando, enquanto a fonte também estava acoplada ali nos eletrodos e estava permitindo com que fosse mandado corrente elétrica ao mesmo tempo que já analisava a tensão a cada 3 segundos. Quanto ao desempenho da eletrocoagulação, observou-se que ela foi evidente até 20 minutos de processo. A partir disso, já não realizava-se mais a eletrocoagulação, e isso foi analisado a partir do VVIS, uma vez que a partir de 20 minutos já não havia mais redução na absorbância em função do comprimento de onda de 620 nanômetros, que é o comprimento de onda característico da molécula do azul reativo BF5G, no caso o efluente que foi tratado. Além disso, com a condutividade inicial de 3.000 microsiemens, observou-se uma remoção de 15% do efluente, ou seja, 15% do efluente foi tratado, enquanto para 5.000 microsiemens por centímetro foi de 46%. Não observou-se uma variação muito significativa na questão de temperatura, de pH e de condutividade, no caso do comportamento da condutividade em relação a essas duas condutividades iniciais. Contudo, em relação ao tratamento em si, a remoção em si, observa-se que para 5.000 microsiemens a remoção foi muito mais eficiente. Desse modo, ainda que tenha-se que fazer a inserção de mais eletrólitos para atingir essa condutividade, ainda assim vale a pena partir de uma condutividade inicial de 5.000 microsiemens. Basicamente aqui, então, mostrando o comportamento deles em relação à condutividade e em relação à tensão, né, em função do tempo, já que essas análises são cinéticas, nota-se que o comportamento de ambas são iguais. Contudo, a tensão observada para 3.000 microsiemens foi cerca de 2 volts acima da tensão observada para 5.000 microsiemens. Então, nota-se que há uma maior resistência quando se trata de tratar o efluente a partir dessa condutividade inicial de 3.000 microsiemens. E essa resistência vai fazer com que impeça que o processo seja tão eficiente quanto foi observado em 5.000 microsiemens por centímetro. Como eu comentei anteriormente, não há muita variação do comportamento em relação ao pH e temperatura, e que tem essa variação na questão da tensão. Além disso, o efeito Joule observado nesse processo foi insignificante, já que a variação de temperatura é cerca de abaixo de 2 graus Celsius. Caso esse efeito Joule, então, fosse significativo, haveria uma grande variação de temperatura, e no caso a energia cedida para o processo seria utilizada então para esse aquecimento e não para o tratamento eficiente, o que é algo que a gente não tem intenção que aconteça. Desse modo, a ausência desse efeito Joule é algo bom para o processo. E bem como observa-se que houve essa queda do pH, desse modo, então, pode-se afirmar que os íons dos eletrólitos foram consumidos, o que já era esperado, na verdade. Bom, concluindo, então, o reator de eletrocoagulação contínua mostrou melhorias em comparação ao reator anterior. Como foi comentado, eliminou os vazamentos e reduziu a questão do volume morto. E, contudo, quanto à remoção do corante, está abaixo do esperado pela legislação. Desse modo, o que poderia melhorar o processo, que poderia fazer com que aumentasse a ser eficiente, seria a integração do processo eletrofênico, que é um processo oxidativo que ajuda nessa remoção de efluente, nesse tratamento de efluente. Contudo, para tal, outro projeto tem que ser desenvolvido e para dar continuidade em relação a isso. Enquanto a integração de novos reatores, ela também vai ser recomendada para essa degradação do subproduto formado, uma vez que, para se realizar esse eletrofênico, tem que se alterar o pH, e bem como pode ser que o eletrodo de alumínio não tenha sido o melhor eletrodo a ser utilizado. Desse modo, poderia se utilizar eletrodo de ferro ou eletrodo de aço inox, por exemplo. Deixamos agradecimentos ao órgão CNPq, que deu apoio financeiro, e a PRPPG pela disponibilização dos laboratórios e materiais cedidos. Basicamente, aqui são as principais referências utilizadas nesse projeto. Muito obrigada.